Hoje é especial. Hoje a aula é o poeta de 31 faces. Todos conhecem um poema dele chamado Poema de Sete Faces. Mas nós acabamos de mostrar 31 faces de Drummond pela caneta do artista Belchior. Então, aqui está o álbum, com 31 gravuras, 31 poemas e 2 DVDs, 2 CDs com poemas de Drummond musicados por Belchior. Quem não pôde participar da exposição na URCA em 2019, está aqui vendo ou revendo, quem assistiu, quem participou, daquele espetáculo em que o Belchior foi homenageado e, ao mesmo tempo, a homenagem àquele que é considerado até hoje o nosso mais importante poeta modernista, o mineiro Carlos Drummond de Andrade, que inclusive ele viu o trabalho do Belchior e deixou aqui um bilhete, em que ele agradece a Belchior pela homenagem sensível que ele fez ao grande poeta mineiro e modernista brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Então, de hoje é especial. Hoje é só Drummond. E nós ouvimos também um poema do Drummond musicado pelo Paulo Diniz. Paulo Diniz, que iniciou a carreira com uma música horrorosa chamada O Chorão, mas foi muito sucesso apesar disso. Depois se consagrou com o poema José, numa época que não era comum se gravar poemas de artistas vivos, ou de artistas da literatura contemporânea brasileira. Mas o Belchior fez isso com Drummond, mas antes dele, está aí o exemplo, o Paulo Diniz gravando o conhecido poema José, do Carlos Drummond de Andrade. E depois o Paulo Diniz fez sucesso com a homenagem à Bahia, tantos outros clássicos dele, mas eu resumiria aqui a homenagem à Bahia e a homenagem a José, ou melhor, a Carlos Drummond de Andrade. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro para vocês que o Drummond, ele é classificado, ele inicia sua carreira literária na chamada segunda geração modernista. Chega aqui perto de mim, aqui, bem pertinho de mim aqui, para acompanhar a aula, com seu olhar tímido de mineiro. E na segunda fase modernista, nós temos algumas características que são importantes adiantar, até para compreender o Drummond, o Vinícius, a Cecília Meirelles, o Jorge de Lima, Murilo Mendes e tantos outros, que é uma geração muito rica, e hoje é só poesia, hoje é só Drummond. Próxima aula tem mais coisa, próxima aula tem o poetinha Vinícius de Moraes. Se prepare para fazer uma viagem pela poesia e pela música do poeta, compositor, Vinícius de Moraes. Mas isso é na próxima aula. Hoje a palavra está com Minas Gerais, com Drummond. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é bom lembrar para todos que estão nos assistindo, tanto da manhã como da noite, da turma da Literatura Brasileira 4, que a segunda geração modernista vai consolidar a estética do Brasil chamada de modernista. Vocês viram na aula passada os atritos, os conflitos que marcaram a Semana de Arte Moderna e, claro, a primeira fase modernista. Eu estou aqui com um trabalho da Maria Luísa Abauri e da Marcela Pontara, da Editora Moderna, em que as autoras elas fazem um recorte importante mostrando o que foi essa segunda fase modernista. Dizem as autoras que a instabilidade social e política relacionada a esse contexto, que no caso, no Brasil, por exemplo, o Estado Novo, o governo de Vargas, a Segunda Guerra Mundial depois, então esse período também vai ter bastante agitação política e social. Faz com que, nesse período de Estado Novo, governo Vargas, Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima, Nagasaki, surjam na literatura propostas de diferentes modos de interpretar
a realidade e de responder às grandes questões humanas. Por exemplo, quando você pega o último Drummond, eu digo o Drummond em relação ao modernismo, do Drummond, o de 45, você vai perceber uma diferença de tom entre o Drummond de 30 e o Drummond de 45. Entre o Drummond de Alguma Poesia, o primeiro livro, e o Drummond de Sentimento do Mundo, por exemplo, para mostrar, né, essas novas atitudes que vão interpretar a nossa realidade e também a universal. Bom, dizem as autoras, é assim que, passada a agitação inicial, né, especial estética, do modernismo brasileiro, atinge por volta de 30 uma fase áurea. O romance ganha um impulso extraordinário. Graciliano, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Zé Lins do Rego, Armando Fontes, né, José Américo de Almeida, vamos parar por aqui, né? E, no caso, a poesia, que é nosso tema de hoje, tem uma fase de nacionalismo crítico que promovia a releitura do passado histórico do Brasil, que agora é superada e os autores passam a dedicar-se à reflexão sobre o mundo contemporâneo, usando os recursos que têm à disposição da criação poética, aproveitando as conquistas da primeira geração e outras ferramentas que estão ligados à forma poética, ou seja, aquela questão de imitar o passado, a escrava que não é Isaura, né? Os mestres do passado, né? A ironia, a canção do exílio, a de Gonçalves Dias. Claro que isso foi importante, mas foi superado porque agora nós temos uma poesia que vai, claro, trabalhar o próprio fazer poético, o desconcerto do mundo, o universalismo temático, a guerra, o social, né? Então a poesia passa a ter um caráter um pouco diferenciador daquela poesia inicial do Oswald, do Mário e até do primeiro Drummond. E em falar em primeiro Drummond, eu queria logo chamar a atenção para uma coisa importante. Em 30, Drummond publica o seu primeiro livro, 30, que é considerado, para o aspecto didático da literatura brasileira, né, histórico também, o início da segunda fase modernista, de 30 até 45, onde está Drummond, né? Então, em 30 ele lança alguma poesia que é considerada a referência do início da poesia desta segunda geração modernista. Ou seja, com esse livro, Alguma Poesia, nós vamos dizer que aqui começa a segunda fase da poesia moderna brasileira, né? Os críticos adotam o ano de 45 como a data do fim, isso é didático, né? Do fim da poesia geração de 30, embora Drummond, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, que é da anterior, Murilo Mendes, Jorge de Lima, continuem produzindo, inclusive, depois do fim didático da segunda fase modernista. Então isso é uma questão didática, histórica, mas por uma questão de organização do pensamento, se diz que Alguma Poesia marcaria o início da poesia no sentido de ser segunda geração modernista. E 45 marcaria, né, o final da segunda geração modernista na poesia e na prosa. Então, para isso é importante entrar mais um pouquinho nessa reflexão, para depois participarmos um pouquinho da construção dessa poesia drummondiana, né? Ou como dizem os críticos, do anjo torto, né? Então lá, na segunda geração modernista, além do fazer poético, do primeira piada que nós herdamos lá da primeira fase modernista, vamos encontrar propostas que definem um projeto literário de poesia que busca reflexão associada à preocupação com a renovação da linguagem e também que já tinha sido, né, anunciada pela geração anterior. Então temos que ter o que aqui, nessa poesia e nesse momento? A análise do ser humano, de suas angústias, o desejo de compreender a relação entre o indivíduo e a sociedade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? Você quer sem nome, que só manda os outros. E agora, José? Quer ir para Minas? Minas não há mais, José.
E agora? Acaba de ouvir isso nesse instante, né? Na voz do Paulo Diniz. Então, a preocupação da relação entre o indivíduo e a sociedade, da qual faz parte elementos recorrentes na poesia de 30. E vamos lá. Enquanto a primeira geração modernista experimentou uma grande variedade de temas e técnicas, a segunda geração modernista é marcada por uma produção com forte dimensão social. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturno, mas tivemos esperança. Não nos afastemos nunca. Vamos sempre de mão dada. O tempo é minha matéria. O tempo presente, a vida presente, os homens presentes. Está aí Drummond, né? Drummond social, né? Então, a poesia vai ter um forte apelo social e assim o contexto sociopolítico define um foco para a poesia deste momento que, como diz o poeta, inunda a minha vida inteira. Então, só lembrando aqui, de forma resumida, algumas coisas importantes para focalizar o pano de fundo da literatura de 30 a 45. Temos, portanto, esse projeto literário da geração modernista, que pega alguns conceitos anteriores, mas vai remodelar e vai ampliar conceitos que chamariam mais de segunda geração modernista. Vamos ter a reflexão sobre o sentido de estar no mundo, está aí Drummond, inclusive, isso, né? Vamos ter foco no contexto sociopolítico, em especial na poesia pós-30, né? E na geração de 30, no romance de 30, por exemplo. Vamos ter renovação da linguagem e vamos ter também versos com esquemas sintáticos mais bem elaborados, sem desconsiderar, claro, o trabalho que foi feito pelo Mário, pelo Ozodi, pelo Menotti e pelos modernistas que nós já vimos na primeira geração modernista. E aí, vamos falar hoje de um personagem importante dessa segunda geração modernista. Vamos falar hoje da poesia de Carlos Drummond de Andrade, que estreou com o livro chamado Alguma Poesia. Então, Drummond mesmo, ele deixou algumas anotações sobre a sua poesia, sobre o seu estar no mundo, né? E ele diz que, num depoimento ele diz que, por exemplo, a crítica muitas vezes exagera naquilo que ele escreveu, principalmente quando ele se refere àquele poema que diz assim: no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Ele disse assim: eu nunca pensei que um texto tão sem importância desse tanta leitura para a crítica, né? Então, realmente, né, aquilo dimensionou demais, ou dimensionou bem, né, a poesia de Drummond, e ele muitas vezes até questionava, né, se aquilo que ele estava dizendo está no texto dele, mas, de certa forma, ele era um pouco reservado, como um bom mineiro, e muitas vezes, né, ele deixava correr solto algum comentário que ele podia concordar ou não. Drummond dá poucas entrevistas, inclusive, poucas entrevistas. Vamos lá. Então, o Drummond, ele tem o que a diz de estranhamento, né? Ele é muito fechado, dá pouca entrevista, falava pouco, muito calado, escrevia, claro, muito, né? Deixou uma obra muito vasta, uma obra que envolve crônicas, contos e principalmente poemas e trabalhos em jornais que ele escrevia semanalmente, até diariamente, para jornais lá do Rio de Janeiro. Então, o Drummond, ele se vê em meio a uma crítica muito acalorada, já em 28, é bom que Drummond se formou, né, em farmácia, mas nunca foi pegar nenhum diploma. Ele resolveu seguir carreira literária, depois trabalhou como serviço público, né? Trabalhou no MEC e nunca exerceu a profissão de farmacêutico, né? Boa para a literatura isso, né? Então, em 28, ele já se envolveu numa polêmica acalorada, exatamente por esse poema que eu acabei de citar, No Meio do Caminho. No meio do caminho, que diz, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. A repetição do verso, no meio do caminho tinha uma pedra,
deslocado para diferentes posições, não é entendida por muitos que julgam seu texto uma brincadeira de mau gosto. Lembre-se que ainda estava muito presente na crítica, nos jornais, né? As irreverências do Oswald, do Mário e da Semana de Arte Moderna. Anos mais tarde, em um escrito autobiográfico, o Drummond comenta: sou o autor, confesso, de certo poema insignificante em si, mas que a partir de 28 vem escandalizando o meu tempo e serve até hoje para dividir o Brasil com as pessoas em duas categorias mentais: as que concordam, as que não concordam, as que aceitam e as que não aceitam, que no meio do caminho tem uma pedra, né? Ou tinha uma pedra. Então Drummond já começou criando uma discussão acalorada envolvendo os críticos a partir do livro Poesia Até Agora, que foi publicado em 28, em 40, em 21, aliás, alguma poesia publicado em 30, que já trazia poemas que demonstrariam um aspecto da veia importante do Drummond, a sátira, o poema piada, o verso curto, o verso longo, a metalinguagem, a metapoesia e depois, claro, a infância, a Itabira, o pai, a família e depois o aspecto social, que vai ser mais forte nos livros a partir da década de 40, né? Então, Drummond, portanto, já é um autor que polemiza no início da carreira. Muito bem. Em relação a Drummond, eu queria já começar mostrando os dois poemas. O poema que inicia, que abre o seu primeiro livro, está muito polêmico também, mas dá para fazer muita especulação com esse poema, que eu diria que é uma espécie de hino do primeiro Drummond, uma espécie de manifesto, chama assim, do primeiro Drummond. Esse poema que eu vou ler agora está no primeiro livro dele, chamado Alguma Poesia, 1930. Depois eu vou voltar para No Meio do Caminho Tem uma Pedra. Vamos lá. Então, nesse poema de 7 faces, você observa logo que são 7 estrofes. 7 estrofes e cada estrofe tem um recorte, como se fosse um recorte até autobiográfico, digamos assim, do poeta, né? E na proposta desse poema, claro que existe um desencontro entre o ser e o mundo, mas também um desencontro entre a poesia clássica e a poesia moderna. Vamos ao poema para vocês poderem entender melhor onde eu quero chegar. O poema de 7 faces tem 7 estrofes. Primeira estrofe: quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Veja bem, a palavra gauche em francês é bobo, é desarticulado, é desatento, né? É meio perdido na vida, né? Meio assim, destrabiado, vamos chamar assim, né? Então, na primeira face, né? No primeira estrofe, o tom autobiográfico, reparem bem, do eu lírico revela a visão da criação literária como algo que marginaliza o poeta, ou seja, o gauche, o desajeitado, seria uma marca que caracteriza o poeta como um ser esquerdo, diferente, desajeitado, gauche. Mas não é algo que possa ser evitado. Portanto, Drummond já demonstra aí os caminhos que vai seguir a sua poética, especialmente o seu modo de ser, né? Então, já seria um conceito de poesia, né? Assim, para a gente colocar a questão da metapoesia. Na segunda estrofe, diz assim: as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. E a terceira estrofe: o bonde passa, e não tem vírgula aqui, viu? O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta pressa, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. A segunda face, ou segunda estrofe, né, trata
dos desconcertos entre o sentido, ou melhor, o sentimento e os desejos, né? A tarde azul, a cor da paz, não pode existir porque a carne e matéria pulsam com o desejo e tumultua a ciranda de homens e de mulheres. Na terceira face, ou terceira estrofe, o desejo que na segunda estrofe era anônimo, agora se torna pessoal. Quem fica abalado com a visão das pernas é o eu lírico, né? E o bom aqui é que se você pegar o texto vai perceber que não há uma pontuação tradicional como se previa na poesia clássica, né? A quarta face ou quarta estrofe diz assim: o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. A quarta face é a da família. Uma atrás do bigode, provavelmente, uma recriação literária do pai do poeta. Drummond teve uma relação difícil com o pai, por exemplo. Faz dele personagem de diversos poemas, né? Inclusive lá no famoso Infância, vamos já falar sobre ele, né? Traz uma sobriedade, uma seriedade e forças que são as marcas desse homem que aparece aqui escondido pelos óculos e pelo bigode. Esses obstáculos físicos simbolizam a dificuldade de comunicação entre eles. Aí vem aqui a quinta estrofe, que é famosíssima, né? Meu Deus, por que abandonastes? Se sabias que não era Deus, se sabias que era fraco. A quinta estrofe aborda a impossibilidade de encontrar resposta para todos os sentimentos e sensações desencadeadas pelo mundo. Aqui o eu lírico afirma sua fraqueza ao mesmo tempo que implora pela ajuda de um Deus que o abandonou. Ela aqui faz até uma relação intertextual com a Bíblia de novo, né? E a sexta estrofe diz assim: essa estrofe ela é bem interessante porque ela rima, né? E a proposta do poema seria não rimar. Vamos entender por que isso aqui. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Nessa sexta face, ou penúltima face, ou penúltima estrofe, aparece uma ideia que será retomada em alguns textos de Drummond. O coração maior que o mundo. Aqui, a ironia é o recurso usado para dar nova roupagem ao desamparo que, na estrofe anterior, havia se transformado em indagação a Deus. E ao mesmo tempo que ele também rima aqui, ele mostra: eu posso rimar, mas a poesia não tem a obrigação de rimar. Até porque aqui temos o quê? Um texto de um autor moderno na sua primeira iniciação, digamos assim, dentro do modernismo. E finalmente vamos à última estrofe. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque botam a gente comovido como o diabo. Essa sétima estrofe, ou sétima face, que é a última, diz assim: a sétima estrofe, ou sétima face, né? Torna a dificuldade em tratar de sentimentos revelados a partir de estímulos muito fortes. A lua e o álcool, ou seja, a inspiração, por exemplo, aqui cairia por terra, até porque haveria aqui, né, um elemento que está entre a inspiração e o poeta, que seria a lua e o álcool, né? A ironia, procedimento poético, também recorrente na poesia de Drummond, é usada aqui para tratar também das emoções. Ou seja, o Drummond, ele aqui vai assumir logo, vou logo dizer a vocês aqui, que a lua e o cunhaque é que me deixaram comovido como o diabo. Então, de certa forma, percebam que há uma ironia muito forte que vai marcar a poesia de Drummond, colocando 7 momentos delicados do poeta.
o surgimento da poesia, recuperação da infância, o conhecimento do mundo, os desejos, as experiências, o abandono, reconhecimento da fraqueza, o lirismo poético, rimado ou não rimado, e enfim, a revelação de onde viria a inspiração para esse desejo de responder às indagações do mundo. Porém, o poeta continua buscando e determinando respostas ou não para a sua reflexão poética. Então, esse aqui é o texto de abertura do primeiro Drummond, que está em Alguma Poesia, 1930. Bom, neste mesmo livro, vamos encontrar um segundo tema. Aqui foram vários temas, né? A metapoesia, o desconcerto do mundo, o poeta Gauche, né? As indagações, o coração maior do que o mundo, né? Enfim, os experimentos linguísticos. Mas esse agora, ele é muito recorrente no Drummond, que é a questão da infância. Talvez seja um dos seus poemas mais queridos do público. E o nome é Infância. Vamos lá. Esse poema, com o seu tema, se confunde com a família, com as origens, né? com Minas Gerais, né? Com a infância do poeta, enfim, com Itabira, com as recordações. Né? Diz assim: meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, cumprindo história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longe da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorda o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita do que a de Robinson Crusoe. Então, eis aqui um do texto de Drummond, dos mais citados, né, em estudo da obra dele, porque realmente aqui a recordação de uma cena da infância permite que o passado, aqui nesse poema, seja reavaliado e que sua importância, ou seja, do passado, seja reconhecida no presente. Aqui, o eu lírico revê o sentido do âmbito familiar, da família, e conclui no presente algo que a criança não podia compreender. Havia mais beleza nas atitudes da mãe e do pai do que no universo de ficção das aventuras de um herói literário, o Robinson Crusoe. O leitor aqui nesse poema é surpreendido por essa mudança de tom nos últimos versos, porque o poema começa de modo despretensioso, apenas como recordação da família, e termina com a compreensão agora do adulto em relação à importância da família e do seu passado lá em Itabira, nas fazendas de Minas Gerais, com o pai, com a mãe e com a família. Então, aqui está mais um poema importante para a gente apresentar esse poeta da segunda geração modernista, sem dúvida, o mais conhecido, um dos mais conhecidos, ao lado dos que eu já citei aqui hoje. Bom, para fecharmos nossa aula, eu vou deixar claro alguns textos para vocês lerem do Drummond, né? Já para a gente pensar no futuro. Eu queria falar agora de um outro tema e muito importante do Drummond, né? Claro que eu não vou poder falar aqui de todos, né? Eu falei aqui do fazer poético, né? Eu falei aqui do poeta Gauche, eu falei aqui da infância, eu falei aqui das memórias de Minas Gerais, de Itabira, eu falei aqui do desconcerto do mundo, da linguagem reinventada, da despontuação, né? Mas, claro que não dá para esgotar o Drummond. Afinal, só o Belchior encontrou
31 faces de Drummond. 31, não só 7, 31 faces, né? E eu mostrei hoje para vocês no início da aula. E eu queria agora falar de outro momento importante da poesia de Drummond, né? A primeira foi o mundo, vasto mundo, no seu poema de 7 faces. Depois vimos o quê? A família e a origens através da viagem da memória, com o poema Infância. E agora vamos falar O Tempo é Minha Matéria. Já é aquele Drummond pós-30, já é aquele Drummond que vai entrar no social, aqui vai ter a morte do leiteiro, Mãos Dadas, Sentimento do Mundo, Os Homens Suportam o Mundo, O Flor e a Náusea. Então são vários poemas que a gente vai lembrar aqui, mas não poder ler porque levaria muito tempo, precisaria de um seminário de uma semana no mínimo para a gente conhecer as várias faces de Drummond, pelo menos as 7 faces de Drummond, ou os 7 momentos da poesia dele. E eu vou falar aqui, para hoje, o último momento, que é O Tempo é Minha Matéria. Veja bem, em vários poemas, o Drummond aborda a função social do poeta. Então agora já é um outro sentido para o poeta. Denunciar a opressão e lutar pela construção de um mundo novo. Repare bem, mundo novo. Esse Drummond vai se marcar profundamente por aquele período da Segunda Guerra Mundial, né? Que marcou a poesia, a literatura e, claro, o mundo como um todo, em especial a Europa, né? E o Brasil, porque participou também da Segunda Guerra Mundial. Então, a construção de um novo mundo, esse é o tema, é abordado principalmente no livro Rosa do Povo. Até agora, eu tinha mostrado poemas do primeiro livro, Alguma Poesia, 1930. E agora vamos passar a ver poema de um livro publicado em 45. Olha o nome, Rosa do Povo. Esses poemas deste livro foram escritos sob o impacto da ditadura Vargas. É claro que ele serviu também ao governo brasileiro, porque ele era secretário do ministro Capanema da Educação, mas de qualquer maneira não deixou de perceber o impacto de 15 anos, né, do Vargas dominando a política brasileira, né? E também, claro, da Segunda Guerra Mundial. Aqui estão representados o engajamento político do poeta e a sua angústia existencial diante do que ele vê, diante do que ele percebe. Para representar esse momento, eu escolhi o poema Mãos Dadas. Mãos Dadas. Reparem bem, Mãos Dadas, simbologia do gesto, né? Mãos Dadas, que é o nome de um famoso poema de Drummond que está no livro Sentimento do Mundo e que também vai se alinhar com a temática de Rosa do Povo, de 45. Vamos ao poema. Não serei o poeta de um mundo caduco. Esse poema ele é autoexplicável. Vocês vão perceber que ele é autoexplicável. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Olha bem, nem o passado, nem o futuro. Como é que pregavam os Árcades? Aproveite o presente, aproveite o dia. Não serei ou poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, tristes, mas têm grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos sempre de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros a anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes o carta de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo, olha a conclusão,
O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, neste poema, que é autoexplicável, mas é belíssimo, né? E mostra a transição para o Drummond social, né? O passado passa a ter o desinteresse do poeta. O passado é o mundo caduco. O futuro é só uma expectativa, mas não é a preocupação. O eu lírico anuncia nesse poema o compromisso com o presente e com os seus semelhantes. E a fase social de Drummond também se manifesta sob a forma de denúncia da alienação da elite. Também percebe-se nessa fase de crítica à guerra, à violência, à ditadura, às perseguições, às incompreensões, né? Também um olhar para a elite com suas formas de se manifestar, chamadas de alienadas, né? O Drummond, neste mesmo livro, Sedimento do Mundo, né, e na antologia em prosa e verso, que é aquela que eu indiquei para vocês, né, diz assim: os inocentes do Leblon. Ele já tinha morado no Rio de Janeiro, né? Já era morado no Rio de Janeiro agora. Tá? Os inocentes do Leblon não viu o navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, ou melhor, emigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, de modo definitivo inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Então, você percebe aqui o Drummond pegando o cotidiano, né, ali do Rio de Janeiro e já mostrando, né, que os inocentes do Leblon esquecem, porque são tão inocentes assim, mas preferem não ver, não agir, para se manterem alienados à realidade social do Rio de Janeiro, que na época ainda era a capital do Brasil. Né? Então, vejam bem que vimos aqui nesses dois poemas um exercício de reflexão através das forças criadoras de Drummond, sua expressão lírica, suas reflexões, sua poesia metapoética, sua poesia agora com compromisso social e, acima de tudo, porque aqui nesse momento o poeta está preocupado com questões fundamentais, né? Que envolvem não só a poesia, que envolve o ser humano. Ou seja, ele quer entender como fazer parte da humanidade e também como combater as injustiças do presente. Às vezes o caminho é uma reflexão poética, que às vezes surpreende pelo inusitado, pelo inesperado, né? Como vocês podem ver, por exemplo, num poema que eu não vou ler aqui para vocês, né? em que o próprio título já é chamativo, né? O olhar do boi gera a expressão, né, de inquietude, indignação do eu lírico. O poema chamado Um Boi Vê os Homens é um bom exemplo de como Drummond incorpora outras formas de ver a sociedade, de ver a humanidade, né, de ver o mundo em que ele vive. São poemas, de fato, reflexivos, com uma estrutura sintática mais bem elaborada do que aqueles do primeiro livro de Drummond, chamado de Alguma Poesia. E, para não dizer que não falei das flores, vamos agora a mostrar o lado, eu diria assim, sentimental, lírico, né? Como é que Drummond vê o amar, vê o amor. Então, aqui para encerrar, um texto do livro Claro Enigma, mostrando a concha vazia do amor, e eu vou apenas registrar um fragmento desse poema, depois possam ler completo depois, para a gente encerrar, né, com esse poeta, que sem dúvida é um testemunho da nossa literatura moderna, contemporânea, né? Ele morreu em 87, portanto, ele participou da segunda fase modernista e terceira fase modernista e do mundo contemporâneo, né? E, claro, um dos poetas mais queridos do Brasil,
dos mais conhecidos e mais estudados e até pouco cumprido muitas vezes por isso, né? Que a ânsia de admiração muitas vezes tira um olhar crítico mais adequado. Vamos lá. Amar. Estamos encerrando e aproveito para desejar a vocês um bom Natal, um bom Ano Novo. E depois que eu terminar aqui o poema, eu vou indicar para vocês que poema de Drummond vocês devem ler. E quando voltarmos na atividade, já temos o quê? Manuel Bandeira e Drummond, para a gente poder fazer aquele primeiro trabalho, né, com mais um poeta da terceira geração, né, para fazer o primeiro trabalho avaliativo envolvendo só a poesia. Já indiquei Bandeira e vou indicar daqui a pouco Drummond. Vamos lá. Amar. Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, senão rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas, pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. E agora eu vou sugerir a vocês quais são os poemas de Drummond que vocês devem baixar, copiar, anotar, para que quando voltarmos, trabalharmos Manuel Bandeira, Drummond e mais um poeta que virá futuramente da terceira fase modernista. Então, amigos, de Drummond, eu quero que vocês baixem, copiem, registrem, anotem e leiam os seguintes poemas. Poética, aquele primeiro que eu li para vocês hoje aqui, quando eu nasci um anjo torto disse, vai Carlos, cegou-te na vida. Poética. Também anotem Cidadezinha Qualquer. Eita vida besta, meu Deus, diz o poema. Cidadezinha Qualquer. O outro é Quadrilha. Quadrilha, né? O outro é Os ombros suportam o mundo. O próximo, vocês já conhecem, de hoje, Mãos Dadas. O próximo, também já conhecem de hoje, vocês ouviram, José. E os dois últimos, Morte do Leiteiro. É um clássico, né? Porque lá mistura o gênero literário, inclusive é um bom texto para a gente trabalhar futuramente. Morte do Leiteiro e, finalmente, O Novo Homem. Repetindo para não esquecer. Poética, Cidadezinha Qualquer, Quadrilha, Inocente no Leblon, Os Ombros Suportam o Mundo, Mãos Dadas, José, Morte do Leiteiro e O Novo Homem. Esses são os poemas de Carlos Drummond de Andrade que devem ser anotados para futuras observações. Muito obrigado a todos e até as próximas aulas. Bom Ano Novo, bom Natal.